meu nome é Bárbara e esse é mais um vídeo para o canal Gabinete Caligari. Tenho tentado postar vídeos aqui uma vez a cada 2 semanas, a cada 3 semanas, está variando. Além dos meus vídeos, tem vídeos muito legais da Renata Aze, tem uma série que você pode acompanhar que ela fez, que eu acho que é de 3 vídeos, onde ela traça um paralelo entre a série Sandman e o romance As Miniaturas, da Andrea Del Fuego. Portanto, se você quiser continuar acompanhando aqui esses temas e o que a gente tem para falar sobre aspectos, acho que culturais bastante abrangentes, se inscreva no canal e acompanhe a gente, tá? Marque também o sininho, que é importante, que aí você recebe notificação sempre que a gente subir um vídeo, né? Porque não é tão recorrente assim que a gente faz, então é legal para lembrar. Hoje eu peguei aqui o tema de um autor de audiovisual de terror, que ele já está sendo falado já pelo menos por uma década, mas eu confesso que eu demorei um pouco para embarcar. Estava ali na minha fila há anos pegar melhor a obra dele, só consegui fazer muito recentemente. Mas o pouco, entre aspas, que eu vi já me instigou aqui a falar um pouquinho sobre o que eu tenho visto, e são coisas fáceis de achar nos streamings também, né? Ele tem feito um trabalho bastante direcionado para streaming, então, como um dos meus focos lá na minha página Pérolas do Streaming do Instagram, que eu também, se você ainda não me segue lá, convido a seguir, são filmes que se acham em streaming, né? Que saem um pouco assim das grandes obviedades, mas são fáceis de achar no streaming, nos streamings diversos que tem disponíveis. O Mike Flanagan é um dos casos que praticamente toda a sua obra, pelo menos a mais recente, de 2015 a 2016, e já é bastante coisa, se acha por lá, entre Netflix, HBO, agora ele está começando a produzir para Prime Video, enfim. Mike Flanagan, alguns anos atrás, eu cheguei a ver um filme dele, que eu acho que foi até na Netflix, mas eu acredito que não está mais nessa plataforma, chamado o Ouija. Eu nunca sei pronunciar direito, mas é aquele joguinho que é muito popular, que a gente vê em filmes estadunidenses, que tem as letras assim, né? E tem uma espécie de seta, e aí coisa com espírito, né? Vai direcionando, você conversa com o espírito a partir das palavras que ele escreve lá. E nessa época, que eu acho que foi 2019 que eu assisti, eu estava começando com a página lá do Pérolas do Streaming no Instagram, e eu cheguei a escrever ou lá, ou ainda nem tinha página Pérolas do Streaming, escrevi na minha página do Facebook, mas eu escrevi umas breves linhas de como esse filme tinha me impressionado. Porque eu fui assistir sem pretensão alguma, achando que era um filme de horror bobinho, assim, meio que igual a todos os outros, e ali eu vi alguns diferenciais. Esse filme, eu acho que, se eu não me engano, é de 2016 ou 2017, mas eu acho que é 2016. É um filme todo que ele até ele gravado, né, de maneira digital, mas o Flanagan emula muito bem, como se fosse película. Ele chega a botar os pontinhos pretos como se fosse da troca de rolo. Isso, para quem conhece a dinâmica de filmes feitos em película, sabe o que isso quer dizer, que colocava do lado esquerdo ou do lado direito, acho que era mais no lado esquerdo, um ponto preto no final do rolo e um outro ponto preto no início do rolo, e aí quando os dois sincronizavam era quando firmava a troca de rolo no projetor, né? E esses filmes, quando foram telecinados, muitos deles, quando é filme que a gente vê na TV, tipo Sessão da Tarde e tal, nos primórdios das telecinagens, você conseguia ver, inclusive na TV, esses pontos pretos. E o Mike Flanagan, como um cinéfilo que tem a minha idade, inclusive, ele é poucos meses mais velho do que eu, ele pega esse gostinho de
nostalgia e coloca no filme, mas não só isso, a linguagem do filme emula uma cinematografia feita há 20, 30 anos atrás, fazendo um filme de época dos anos 60 como se fosse, vamos dizer, filmado ali nos anos 80. E esteticamente ele me instigou, eu achei bem feito, achei bonito, achei legal. E a história também eu não achei tão boba quanto eu achei quando comecei a assistir o filme. Eu achei que no final eu iria achar. Porque ele pega temas ali, e agora recentemente, 3, 4 anos que eu voltei para a filmografia dele, eu descobri que são temas muito caros a ele, que ele vai trabalhar ao longo dos filmes e séries, e ele coloca ali de maneira muito original se você for olhar pelo ângulo do cinema de horror, né? O Ouija se passa numa casa que você vai descobrindo que a casa é mal assombrada, tem espíritos muito traumatizados que viveram naquela casa. Hoje essa casa é habitada por uma mãe viúva com 2 filhas. Elas próprias carregam o trauma de ter perdido o pai e o marido, que, enfim, já faz tempo que eu vi o filme, mas se eu não me engano foi de uma maneira um pouco trágica. A mãe, ela é uma vidente pilantra, né? Ela encena as sessões que ela faz com a ajuda da filha adolescente e da filha criança, que ajudam ela nas encenações de luz, de clima, e ela encena lá como se ela fosse vidente com o poder de falar com os mortos e atende famílias que estão procurando falar com os seus mortos. É a maneira que elas têm para sobreviver, né? Já que, inclusive, imagina, nos anos 60, o pai, além da figura afetiva, né, amorosa, enfim, era também o provedor de uma família, né? Então é a maneira como elas acham de levar a vida, de sobreviver. E um belo dia, uma das filhas que tem muita saudade do pai aparece com essa tábua de Ouija e tenta se comunicar com o pai, e nisso acaba acordando os espíritos maléficos da casa. Sendo que o que ele faz aí, e que ele vai repetir nos outros filmes, e o lance da casa, e sobretudo da casa mal assombrada, vai ter, pelo menos em tudo que eu vi dele depois, vai ter esse elemento, seja assombrada por seres de carne e osso, seja assombrada por assombrações, né, espectros, espíritos, etc., mas de que mesmo a casa, quando é mal assombrada por espíritos malignos, mal resolvidos com a sua morte, etc., esses espíritos é como se eles assustassem não a pessoa, mas o fantasma da pessoa. Porque esses espíritos provocam o que a pessoa tem guardado de medo, de trauma, de culpa. Então, no Ouija ele já pincela isso de uma maneira muito eficaz, que dá medo. Os filmes dele dão medo, ele sabe criar um clima, né? Ele sabe fazer essa ambientação, ele sabe aonde o medo do espectador mora, e ele entende muito, muito de linguagem, especialmente de linguagem feita no gênero, para, enfim, hoje, no século XXI, você assistir o filme e ter surpresas, né? E não é só jump scares, é atenção, é o não dito, é o que está por vir. Isso é muito interessante. Nesse filme ele já demonstrava que ele tinha um talento para isso, a meu ver, na época eu senti isso. E aí agora que eu resolvi pegar pela primeira vez a obra dele, eu percebo que ele faz muito, muito bem isso. Ele logo depois do Ouija, ele faz um filme que desde então ficou na minha fila e eu não assisti, e só fui assistir agora justamente por conta das séries. As séries que me deu o clique, que é o Rush.
que é um filme que está sempre na lista dos melhores filmes indie, melhores filmes que ninguém conhece, de várias listas que você pode encontrar em blogs ou em outros vídeos de resenha por aqui no YouTube. É um filme super independente, pequenininho, 2016, é o terceiro filme dele, mas talvez o filme que tenha trazido ele para um certo holofote, saindo só do gênero de horror. Os dois filmes anteriores dele, que eu não conheço, não assisti, mas já tinha um bochicho ali na crítica especializada de cinema de horror. O Rush, eu acho que tira um pouco ele dessa bolha e alça ele para um outro patamar de tipo de diretor. É um filme muito, muito, muito bem dirigido. Ele é um filme extremamente de horror, você fica aterrorizado vendo. É um subgênero do horror que eu não curto, porque é esse slasher de um assassino que sempre é atrás de uma mulher, como nesse caso e aí essa mulher sofre muito. Eu acho que geralmente esses filmes vão para um lugar sádico de ver a tortura da mulher, que me incomoda muito. Esse tem isso também, mas ao mesmo tempo ele é muito bem construído e ele tem total a desforra dela. Na verdade, é uma mulher surda que mora no meio do nada, e aí de novo essa casa isolada, ela não é assombrada por espíritos, mas você entende que essa mulher, ela já ouviu na vida, ela perdeu a audição aos 13 anos, já é um trauma. Ela tá saindo de um relacionamento amoroso que tem suas complicações. Você vê que tem um cara tentando o tempo todo ligar para ela, e ela comenta com uma irmã num face-papo de que como é difícil desvencilhar desse cara. Ela tá numa crise de escritora também. Ela escreveu um primeiro romance que foi muito bem sucedido, não tá conseguindo andar com o segundo. Então, assim, não são fantasmas, mas tem e ela vai para essa casa afastada, né? Então não são fantasmas, mas ela tem aí sombras, assombrações que são da própria vida dela, e que ela vai se isolar nessa casa que acaba ficando ameaçadora e aterrorizante, porque não assombrada, pela presença desse assassino que aparece. E ela consegue, pela astúcia dela, pela criatividade dela, pelo talento dela, ela consegue eventualmente escapar desse assassino. E você percebe que é porque ela não se rende ali no papel de presa. Ela, hora nenhuma, se rende ao papel de presa, coisa que nos outros filmes slashers, a mocinha, se não tiver um mocinho para salvar, acaba se rendendo. Então eu acho que ele dá essa mudancinha aí de olhar, que é mais interessante. Apesar de eu me incomodar um pouco as cenas que ele tem, né? O cara eventualmente, uma hora ou outra, chega nela e ela se machuca, e sofre, e né, já deu de ver mulher sofrendo assim, dessa maneira tão gratuita no audiovisual. Mas ainda assim, eu acho que é um filme muito, muito bem feito, e como tem esse pequeno clique que distou um pouco dos outros filmes similares, eu gostei mais. Mas não é o meu favorito. Eu realmente, por enquanto, elenco como os meus favoritos as duas primeiras minisséries que ele fez, na série de antologia. As duas mais ou menos têm o mesmo tema, mas que ele fez para Netflix. A primeira, que eu achei espetacular mesmo, vi no finalzinho do ano passado, então vi bem tardiamente. Ela já foi hiper, ultra hypada, falada. Eu até, como tendo fugido das coisas que estão em hype para não me influenciar nem para o bem nem para o mal, deixei ela ali na gaveta e só fui retomar agora, que é A Maldição da Residência Hill. E aí foi um sucesso tão grande, que a Netflix chamou ele para fazer uma continuação, mas é uma série independente, mas ele pega o mesmo tema da mansão assombrada e faz a Maldição da Mansão Bly. A Maldição da Mansão Hill é baseado, mas livremente baseado em termos de história, tem pouca coisa que se assimila, mas num clássico da literatura de horror, de uma autora que é grande influência para Stephen King, por exemplo, chamada Shirley Jackson. Esse livro dela já havia sido adaptado outras vezes para o cinema, duas adaptações bem famosas, e mais fiel ao livro talvez uma
de 60 e poucos, do Robert Wise, eu acho que é 63, eu não anotei aqui, mas eu acho que é 63, que em inglês é The Haunting, em português é Desafio do Além. Esse filme eu não vi, mas eu li que é bem similar à historinha que tá lá no livro dela. E tem uma outra adaptação dos anos 90 que eu vi na época, peguei agora retomei agora, até por conta da Residência Rio e porque estava até pouco tempo na HBO Max, chamada Casa Mal Assombrada, com Liam Neeson, Lily Taylor, o nome dela, que é uma atriz bem famosa dos anos 90, ou Wilson num papel até mais dramático, Catherine Zeta-Jones novinha. É um filme muito mal falado, ele tem sérios problemas, sim, na história, de você acreditar no que está acontecendo. É um filme super complicado, mas que traz aí alguns elementos que você vai entender por que o Flanagan vai se encantar, porque é essa casa mal assombrada, onde os espíritos chamam uma outra pessoa de fora, que tem uma descendência de alguém que morreu nessa casa, e chama esse outro espírito, que é da Eleanor, essa pessoa, para entrar nessa casa, e aí usa um artifício lá de um grupo de pesquisadores de ocultismo e tal, e ela se mete no meio, mas no fundo foi sempre essa casa que chamou. A adaptação do Flanagan para Netflix, que são 10 episódios, é tipo como se fosse um longa de quase 10 horas. E mantém o mesmo nome do romance original dela. Não tem nada disso, ele cria outros personagens, ele cria outra história completamente diferente, mas mantém o nome de alguns personagens. Existe a Eleanor nesse filme, que é a Nell, existe a Tel, que existe no romance original também, mas ele faz outra história. E ele coloca essa família com 5 irmãos, lá nos anos 60, chegando nessa casa. Essa casa já é assombrada e essa casa vai aterrorizar sobretudo as crianças. A mãe, ela é sensitiva e aí acontece uma grande tragédia que culmina com a morte da mãe, que é entendida que ela se suicidou. E aí você tem essa história no tempo passado, durante os 10 episódios, e ao mesmo tempo você tem mais 2 tempos para frente. Um tempo intermediário com esses adultos, com essas crianças já adultas. Você entende o quanto ainda elas estão traumatizadas pelos acontecimentos que aconteceram na casa, mas não só pelos acontecimentos que aconteceram na casa, pelos acontecimentos que culminaram com a morte / suicídio da mãe, e eles tentando viver com aquilo. E você tem o tempo como se fosse o presente, que é uns 5, 6 anos depois desse tempo passado, onde uma das irmãs, a mais nova, eu não estou falando spoiler agora porque começa dessa maneira, a irmã mais nova tem um chamado, ela volta para casa e ela se mata, e ela se suicida como a mãe se matou na casa. E eles todos vão entender o que está acontecendo. E você aí entende melhor ainda quais são os verdadeiros traumas dele em relação à casa. E aí, de novo, a casa possui em si espíritos que em algum momento dessa infância deles azucrinou a vida de alguma maneira de alguma dessas crianças. Mas o grande trauma não vem desses espíritos. O grande trauma vem de como esses espíritos afetaram aos pais e o que aconteceu para levar à morte da mãe. E isso traumatiza especialmente os 2 irmãos mais novos, que são gêmeos e que na época tinham 6 anos de idade. A menina, que é essa que chega a se suicidar, e o menino que, depois que saiu da casa, a mãe morta, foi ser criado pela tia, né? Todos eles foram criados pela tia, para fugir das lembranças, acaba virando adicto e hoje é um grande viciado, e tem a luta dele contra o vício. Ele é um cara bom, ele não tem má índole nem nada, ele é um cara bem bondoso, generoso, gente boa, mas luta contra esse vício. Isso também, essa coisa do vício, como se fosse o seu fantasma interior, e como outros fantasmas provocam esse fantasma que te faz entrar no vício, vai ter em várias obras do Flanagan também.
E aí, no final de tudo, você descobre que a Maldição da Mansão Hill é um filme de Casa Mal Assombrada, como quase todos os filmes do Flanagan eventualmente vão acabar sendo, mas isso não é o principal, é um filme sobre luto. É um filme sobre luto, sobre como cada um trabalhou e foi afetado por toda a vida, como cada um desses irmãos e como o próprio pai trabalhou e foi afetado e teve a vida estragada por um luto mal resolvido. E esse luto foi mal resolvido porque naquela casa aconteceu um trauma que foram os dois adultos, no final das contas, que geraram. Sim, influenciados pelos fantasmas, assim, mas quem gerou o trauma, o fator gerador do trauma, foi o pai e a mãe. A mãe e depois o pai. A mãe porque ela faz uma coisa e o pai porque tenta consertar da maneira errada. E isso tudo é velado. É um grande segredo que os filhos sempre tentam saber o que aconteceu direito naquela noite, não é revelado. E isso faz com que todos eles sejam meio fucked up, né? Sejam meio... Então, é um filme sobre traumas familiares, né? E eu acho que é muito relacionável para qualquer ser que criado em uma família de estrutura patriarcal, como absolutamente quase todos nós somos. E sobre como trabalhar o luto, né? E como os nossos fantasmas são afetados pelos outros fantasmas da vida, que não é diretamente com a gente, afeta os nossos medos, vai no lugar que afeta os nossos traumas e a gente se modifica por conta disso. A segunda série, ela não é tão boa, ela também tem menos controle do Flanagan. O Flanagan parece que quase enlouqueceu fazendo a Hill, ele tinha absolutamente controle de tudo, ele escreveu sozinho, se não me engano, e dirigiu todos os episódios. A Maldição na Mansão Bly, ele já dirige acho que 1 ou 2 e co-escreve, né? Ele coordena ali a escrita, então ele tem mais colaboradores. Não sei se por conta disso, apesar de eu sempre achar que o trabalho de colaboração é melhor, sobretudo em séries, mas na Bly não funciona tão bem, apesar de eu ter gostado muito, e é uma série que você tem que ter paciência, porque ela demora a pegar no tranco. Ela não é rápido que a coisa acontece. Isso é até interessante. A Hill, de repente, te dá mais elementos para você ser fisgado mais rápido. A Bly, talvez, até porque quem viu a Bly possivelmente viu a Hill e tal, já tinha uma fanbase, a Bly demora um pouquinho para você ser fisgado por ela. E aí você vai ser fisgado lá pelo 4º ou 5º episódio, onde tem um episódio sensacional, que inclusive eu achei chupado do filme do René Clair, dos anos 60, que agora eu me esqueci o nome, mas eu vou botar aqui quando eu estiver editando, do qual também o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança puxou e tal, e eu acho que esse episódio foi completamente puxado desse filme, assim, chupado desse filme, na realidade, porque é o episódio que você vai entender a estrutura do que tá acontecendo, porque tem 3 ou 4 episódios que você fica realmente perdidão, assim, no que tá acontecendo. E esse episódio que é o mais zoado estruturalmente, e você fica batendo cabeça pra entender o que tá acontecendo, porque ali a zoeira vai aonde não foi, mas aí nos últimos minutos, quando você entende por que essa zoeira acontece de estrutura, que eu já vou explicar, e aí você entende a série toda. E aí a série vai começar a ser explicada aí. Mas não de uma maneira expositiva também. E isso é muito, muito, muito interessante. O da Hill, o Haunting of the Hill, tem um episódio que é feito basicamente com planos sequências, passado nos 2 tempos, o tempo presente que passa justamente no velório da filha que morreu, e no tempo passado, quando num belo dia que tá uma chuva desgraçada, essa filha desaparece no meio da noite, essa mesma filha. São planos de sequências que se alternam, e esse episódio eu já achei de uma inovação espetacular, apesar de episódios em plano de sequência não ser uma coisa original, em série, para dar uma bossa e tal, mas a maneira como é estruturada eu já achei espetacular. Mas no Bly, esse episódio que eu tô falando agora, que eu não lembro se é o 5º ou 6º, eu acho que em termos de inovação ele vai mais além.
E o que acontece? É uma das personagens que você até então tá vendo que ela tá agindo de maneira estranha, mas até aí tudo bem, porque quase todos os personagens naquela casa mal-assombrada agem de maneira estranha. Sendo que nesse episódio que você vê sob o olhar dela, que tem isso, o Flanagan faz muito isso quando trabalha com episódios. É muito comum ter um episódio totalmente sob o olhar de um ou outro personagem. No Rio, inclusive, os 5 primeiros episódios é no olhar de cada um dos irmãos. Enfim, e aí quando chega esse episódio no Bly dessa mulher, que você vai ver o olhar dela e você vai até tentar entender como é que ela tá se comportando de maneira tão estranha, é só salto temporal. É só, ela tá num lugar num tempo, depois ela passa para outro, depois ela passa para outro, depois ela volta para o passado. E aí no começo você acha que é só uma montagem sem estrutura, porque ele também recorre disso, porque no Bly também ele mexe muito com as questões dos tempos. Você acha que é só uma montagem sem estrutura, mas depois você vai ver que ela tá percebendo isso, ela tem consciência que ela tá pulando no tempo o tempo todo. E aí são cenas curtas, quando a cena vai ter um fechamento, ela já pula para outro tempo, e ela meio que começa a se desesperar. E aí tem um momento que é uma cena completamente trivial, que aí tem um cozinheiro, que é um dos personagens da série, e aí é no dia que ela faz a entrevista para contratar esse cozinheiro, ela é a governanta da casa, e aí ela sempre acaba voltando para esse momento, e é numa conversa trivial que ela tá explicando para ele qual é a dinâmica da casa, e ela sempre volta para esse momento, e é nesse voltar para esse momento que vai se descobrindo pelo que ela tá passando e se percebendo também, e isso depois vai ser comprovado nos episódios próximos, que não só ela tá passando por isso, mas outros personagens ali também estão. Eu achei sensacional. De novo, ele pega a coisa da casa, mas inclusive nessa dinâmica de ir, voltar, do tempo e tal, ele para falar de memória, de sonho, de laços interpessoais que você faz com as pessoas, de como esses laços interpessoais que você faz com as pessoas afetam o teu inconsciente, afetam o teu sonho, afetam a sua maneira de sonhar, afetam os seus desejos. É muito, muito, muito interessante. Tentei pela primeira vez fazer um vídeo sem spoiler, porque são 2 filmes em que a experiência de você ir descobrindo junto o que está acontecendo é muito, muito importante. Espero que tenha instigado vocês a assistir. Por último, quero comentar sobre o Doutor Sonho, né? Porque ele vai e faz a continuação do The Shining e tal. Eu acho que é um filme que deve ser visto como uma obra do Flanagan e não uma continuação do Kubrick, apesar de ser uma continuação do filme do Kubrick, ele refazer o cenário em certo momento e tal, e é justamente lá no terceiro, quarto ato do filme, um filme que é meio estranho, porque ele tem 3 atos e meio, vamos dizer, ou 2 atos e meio e depois um terceiro, enfim. Mas não vou aqui agora abrir a estrutura dele, acho que não vem ao caso, mas lá nos últimos minutos do filme, um filme enorme, de mais de 2 horas e meia de duração, que eu achei excessivo, tem o corte do Flanagan que tem 3 horas, eu não sei se eu aguentaria, então já deu pra ver que esse filme eu não amei. Mas ele volta para o hotel mal assombrado, né, por Overlook, para o personagem do filho, né, porque é o filho adulto, se resolver finalmente com o pai. Na verdade, ele vai para outra coisa. Ele vai para salvar uma menina que tem os mesmos poderes telecinéticos que ele e um grupo meio que de vampiros telecinéticos. Vampiros porque eles roubam a alma do outro, principalmente de quem tem os poderes telecinéticos, que são os Shinings. É uma estrutura meio heróica, assim, esquisita. O roteiro tem vários poréns. Ele quer trabalhar essa questão dos traumas e do sonho, mas eu acho que, eu não sei se é porque ele já estava tão acostumado a fazer série. Ele tem mais 2 séries que eu ainda não assisti, então eu não vou falar, de repente eu volto a fazer um vídeo, porque inclusive esse já tá com meia hora, se me instigar. Mas eu acho que ele ficou tão acostumado a essa estrutura de série que eu acho que ele precisava mais tempo para trabalhar. Pra gente conhecer cada uma dessas personagens, conhecer essa personagem vilã que é meio bruxa, meio vampirona, conhecer melhor essa criança que tem poderes telecinéticos e acaba grudando nele, conhecer melhor ele, como ele cresceu. O nome Doutor Sono é uma alcunha que ele acaba pegando num breve momento que se passa
no filme em que ele vai trabalhar numa casa de doentes terminais e ele ajuda os doentes a fazerem uma passagem serena. E é muito bonito isso, pensando numa estrutura de série à la Mike Flanagan. Eu acho que um episódio só disso, por exemplo, daria muito elemento pra gente entender a história toda e seria lindo. Então, assim, eu acho que o Dr. Sono de repente teria sido uma puta de uma série, mas como filme deixa bastante a desejar, porque como lá fora se chama all over the place, né? Tá espalhado, tá uma bagunça. E tem uma questão que é difícil só nesse aspecto não comparar com o filme do Kubrick, porque eu pessoalmente tenho outras análises que corroboram isso. Vejo o filme do Kubrick como um filme sobre masculinidade tóxica, né? É o cara que vai para essa casa mal assombrada, esse hotel mal assombrado, e os fantasmas que perseguem ele simplesmente mandam ele matar a mulher e o filho, né? É uma coisa sobre o perigo desse patriarcado e masculinidade tóxica, né? Faz a família toda se mudar para os confins do fim do mundo, nevasca e tal, ele não aguenta a solidão, não aguenta o fracasso diante da página em branco, ele enlouquece pelos fantasmas do lugar e vai atrás de matar o culpado, o ressentimento vai para a mulher e para o filho. E aí tem os elementos alegóricos dentro disso que salientam isso, né? Por exemplo, como o rio escorrendo, né? De sangue, tem gente que diz que remete à menstruação. Eu curto essa análise, e aí de como o poder feminino dá medo para os homens, enfim. E aí nesse filme ele meio que quase diz nem todo homem, porque o Danny, adulto, ele é muito bonzinho, ele só quer fazer bondade, ao mesmo tempo a galera que ele vai contra, que tem esses poderes telecinéticos que são bandidos, é uma mulher hiper forte, de personalidade forte, que é meio bruxa, né? E aí se você pensar a simbologia de bruxa dentro do gênero do horror e como já foi preconceituoso isso e agora está sendo reinventado, ela é só uma bruxa má, que é uma das meninas da gangue dela, é uma menina que quando era viva era ultra feminista e atacava os homens que seduziam adolescentes na internet. O outro braço direito dela é um cara com fisionomia, assim, né, com fenótipo de nativo americano, de indígena americano. E aí beleza, o personagem do Danny, essa menina criança que ele ajuda é negra, o outro amigo dele é meio indiano também, enfim, não é que ele represente o branco macho, mas é tipo, justamente nem todo homem, sabe? E aí ele volta pra casa, ele se vinga do pai dentro dessa casa, uma cena até que eu acho mais interessante, porque ele diz que a casa é amaldiçoada e só a casa vai conseguir acabar com esse grupo de vampiros, então eles fazem de uma maneira uma armadilha eu tô chamando de vampiro, hora nenhuma de vampiro, mas é porque pra mim ficou muito a imagem de vampirismo, né? Eles atraem esses vampiros pra essa casa, mas na verdade verdadeira, ele vai para essa casa para resolver os seus próprios fantasmas. E aí, de novo, volta pro tema do Flanagan, mas nesse discurso que desconstrói um pouco de maneira aí, no meu lado mais militante, feminista, sei lá, incomodou um pouco, né? Porque ele quase diz pro Kubrick assim, nem todo homem. E a gente já tá cansado disso, dessa balela, dessa frasezinha, né? Acho que é isso, gente. Cheguei a 33 minutos, acho que tá bom. Se você viu a série, se quiser conversar melhor, comente aqui. Ou lá no Pérolas do Stream, me ache por lá. Curta o vídeo se você curtiu. Mostre para pessoas se você já gosta da série, conversa sobre a série com outras pessoas. Espero te ver novamente daqui a bem pouco tempo. Vamos ver se eu consigo, daqui a 15 dias, lançar outro vídeo. É isso aí. Tchau!